O beneficiário não cumpriu com o encargo. E agora, pessoal? Como fica essa situação? Então anotem aí. Numa situação como essa, o disponente ele tem duas possibilidades. Primeiro, ele pode ingressar com uma ação contra o beneficiário para revogar a liberalidade por descumprimento do encargo, já que ele não cumpriu com o encargo que foi atribuído a ele. Isso a gente verifica de forma muito clara, previsto no artigo 555 do Código Civil, que diz o seguinte: a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Essa é a primeira possibilidade, de ingressar com uma ação contra o beneficiário a fim de revogar a liberalidade por descumprimento do encargo. E a segunda possibilidade é a possibilidade que o disponente tem de ingressar com uma ação de obrigação de dar, fazer ou não fazer, conforme o caso, para obrigar o beneficiário a cumprir com a responsabilidade que ele assumiu perante o disponente. Ele vai se utilizar dessa ferramenta, dessa modalidade de ação, quando a revogação da liberalidade não trouxer mais benefícios a ele. Então, nesse caso, não há o interesse por parte do disponente em revogar a liberalidade. Nesse sentido, o que ele pode fazer é ingressar com uma ação para obrigar, para coagir a pessoa a fazer aquilo que ela se obrigou a fazer perante o disponente. Bom, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje, eu fiz aqui um quadro comparativo considerando esses três institutos: condição, termo e encargo. Eu vou apontar aqui para vocês as principais diferenças entre um elemento e outro, para ficar mais claro para vocês na hora de estudar para as provas, enfim. Então, vamos lá. Condição. A condição, como eu disse a vocês, ela subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Já o termo, ele subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e certo. O encargo constitui cláusulas acessórias à liberalidade que impõem uma obrigação ao beneficiário. Portanto, a conclusão que a gente pode chegar é a seguinte: que a cláusula condicional ou condição é um elemento que deriva da vontade das partes de um evento futuro e incerto, enquanto o termo subordina os efeitos do negócio jurídico a um termo inicial, que só vai poder ser exercido após a ocorrência desse termo, e deriva de um evento futuro e certo. E vai terminar com um termo final, que é o momento em que se extingue, que se põe fim aos efeitos aí de um determinado negócio jurídico. Já o encargo é coercitivo, diz respeito a uma cláusula acessória à liberalidade que impõe uma obrigação ao beneficiário, certo? Então, é essa a conclusão que a gente deve fazer, que a gente deve chegar em relação a esses três institutos primeiramente. Bom, em relação à identificação da condição. A condição ela se identifica pelas conjunções se ou enquanto. Já o termo é identificado pela conjunção quando. E, por outro lado, o encargo é identificado pelas conjunções para que ou com o fim de. Bom, dito isso, vamos tratar agora, então, das modalidades de condição. Como eu disse a vocês, nós temos duas modalidades de condição. A condição suspensiva, que suspende, e a condição resolutiva, que no direito resolver significa por fim, que põe fim ao quê? Aos efeitos do negócio jurídico, que suspende o quê? Suspende os efeitos do negócio jurídico. Então, vamos lá. Condição suspensiva, como eu disse a vocês, suspende os efeitos do negócio jurídico até que determinado fato ocorra. Como, por exemplo, vamos pensar aí numa pessoa que exerce a função de assistente jurídico no escritório de advocacia. A promoção de um assistente jurídico para advogado no escritório de advocacia, se essa pessoa for aprovada na prova da OAB. A gente sabe quando essa pessoa vai ser aprovada? Não sabemos. Considerando isso, esse evento é futuro e incerto, porque a gente não consegue determinar
o dia, efetivamente, que essa pessoa vai conseguir aí ser aprovada na prova da OAB. Por outro lado, nós temos uma outra modalidade de condição, que é chamada de condição resolutiva. A condição resolutiva, ela põe fim aos efeitos de um negócio jurídico que já vinha sendo produzido. Então, o negócio jurídico já vinha produzindo efeitos e que, na verdade, deixa de produzir em função de uma condição resolutiva, de uma condição que põe fim a esses efeitos. Como, por exemplo, se o pai estabelece uma condição ao filho de que, se ele for reprovado na escola, no final do ano, ele perde a mesada. Então, o filho que perde a mesada, se for reprovado aí no final do ano. Nesse caso, nós temos aí uma condição resolutiva, que põe fim aos efeitos que já vinham sendo produzidos em razão de um negócio jurídico estabelecido entre pai e filho. Bom, no que diz respeito ao termo, pessoal, o Código Civil estabelece que o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Então, o termo inicial, ele suspende o exercício do direito, mas não a sua aquisição. Daí, é chamado também de termo suspensivo. Então, na verdade, o termo inicial, ele também pode ser chamado de termo suspensivo. Por quê? Porque ele suspende o exercício do direito, mas não a sua aquisição. A aquisição já existe. O que não existe é o exercício do direito. É o que ocorre, por exemplo, com a compra de um pacote de viagens para o final do ano. A viagem, ela terá data certa para começar e data certa para terminar. Então, a data de início pode ser considerada aí como termo inicial. Por quê? Porque a partir do momento em que a pessoa adquiriu esse pacote, em razão daquele contrato de compra e venda estabelecida entre as partes, esse contrato já gerou direitos. Então, nesse caso, o direito já existe. Porém, ele não pode ser exercido, porque a pessoa pode decidir antecipar a viagem dela e viajar quando ela bem entender? Não, ela vai ter que viajar naquela data pré-determinada no contrato estabelecido entre as partes. Já em relação ao termo final, diz respeito à data final, o termo final, que é chamado então de termo também resolutivo. O termo final é a data em que o negócio jurídico deixa de produzir efeitos. O termo final, ou termo resolutivo, põe fim à produção de efeitos do negócio jurídico. Daí ser chamado também de termo resolutivo. Bom, em relação ao encargo, o encargo, como nós vimos há pouco, ele não suspende e nem resolve. Não cumprido o encargo, cabe o que, pessoal, em relação ao disponente? O que o disponente pode fazer? Ele pode ingressar com uma ação, como eu disse a vocês, revogando essa liberalidade, certo? Então, o encargo ele não suspende nem resolve. Ele não suspende nem resolve, né? Não cumprido o encargo, cabe então a revogação da liberalidade. Dito isso, pessoal, tem algumas ponderações, considerações que devem ser feitas aqui para a gente finalizar a aula de hoje. Então, atenção, é muito importante a gente lembrar duas coisas. Primeiro, que encargo se difere da condição suspensiva, porque a condição suspensiva impede a aquisição do direito, enquanto o encargo não suspende a aquisição e nem tampouco o exercício do direito. Então, na verdade, o encargo ele se difere da condição suspensiva, porque a condição suspensiva impede, suspende a aquisição do direito. Como a gente viu há pouco, eu falei para vocês, referente à questão da pessoa que precisa necessariamente ser aprovada na prova da OAB para ser promovida aí para advogada. Nesse caso, a pessoa já tem o direito? Não tem, porque ela não foi aprovada ainda na prova da OAB. Então, na verdade, a condição suspensiva, ela impede, ela suspende o direito, enquanto o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. E também é importante a gente lembrar que a condição suspensiva, enquanto não se verificar o seu implemento, como eu acabei de dizer a vocês, não se adquire o direito. Já o termo, em relação ao termo inicial, pelo contrário, não se impede a aquisição do direito, apenas retarda o seu exercício. Então, na verdade,
que a gente deve considerar é que a condição suspensiva em relação ao termo inicial, também em relação ao termo inicial, da mesma forma que em relação ao encargo, a condição suspensiva, enquanto não verificado seu implemento, não há aquisição de direito. Já, a contrário sensu, não é o que ocorre com o termo inicial. A aquisição do direito em relação ao termo inicial já existe. O que não existe aí é a possibilidade da pessoa exercer o direito. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua tratando aí sobre alguns outros temas interessantíssimos aí sobre o direito civil. Obrigado pela atenção e um forte abraço.